Bom pessoal, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal André React, me chamo Thaleson e hoje vamos trazer aqui, mano. Na real, vocês gostaram muito do Ei Nerd, tá ligado? Deu, pô, eu não sei se foi One Piece, eu não sei se... Mas o Ei Nerd, mano, é muito da hora, eu assisti ele no off, tá ligado? Mas agora, mano, vocês deram um apoio muito bom, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Vocês deram um apoio muito bom no Ei Nerd e agora que eu assisti o filme do Quarteto Fantástico, não sei se vocês assistiram, mas eu vou trazer aqui Quarteto Fantástico explicando análise completa com spoiler. Então se você não assistiu, não assiste esse vídeo, tá? Não assiste esse react também. Mas se você assistiu e quer saber mais sobre, eu fiquei curioso sobre o filho da mulher lá. O cara é uma entidade cósmica, ele é muito forte e eu não entendi nada. O Peter vai explicar pra mim agora, mano. E vai explicar direitinho, tá? Então fica ligado aí, vamos lá, mano. Eu amo demais o vídeo do Nerd e pelo que vocês gostaram, mano, vamos trazer, pô. Porque eu acho que é da hora. Qualquer coisa eu trago outros vídeos aí, então se vocês fizerem algum vídeo do Nerd que você acha da hora, deixa na descrição. E bora. Botar aqui, rapidão. Caraca, eu abri um negócio aqui, velho. Enes Trunks, Peter aqui. Ah, eu pulei por causa que tinha promoção, negócio pago, tá? Se você quiser ver, vai lá no canal dele. Vamos direto pros tópicos. Universo alternativo. O universo principal do Sam é o universo 66. O 66 é a linha do tempo sagrada, né? É o universo em que se passam todos os filmes da Marvel, né? Com exceção do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Esse filme se passa num universo completamente diferente. Você não precisa 128, se eu não me engano. ter visto nenhum filme do Sam para entender a história desse universo. Esse filme já abre explicando a história desse universo, que é o universo que respira Quarteto Fantástico. Nesse mundo eles são os únicos grandes heróis. Eles meio que ditam o ritmo do mundo, né? Tipo, combatendo ameaças, salvando as pessoas, ao mesmo tempo resolvendo problemas do mundo. A Sue Storm sendo importante no cenário político, já que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, responde ao Quarteto Fantástico nesse filme. E a Sue consegue fazer pontes diplomáticas, como que ela fez entre o mundo da superfície e a subterrânea. O mundo subterrâneo governado pelo homem topeira. O Reed resolvendo os problemas do mundo com as tecnologias dele. Todo avanço tecnológico ele leva para o mundo. Isso é uma coisa 100% acurada com o Reed Richards, ok? Recentemente mesmo nas HQs, o Reed desenvolveu um alimento que cura a sede de sangue dos vampiros. Para quê? Para que eles possam conviver com seres humanos. E distribuiu gratuitamente a fórmula desse biscoito de vampiro para o mundo inteiro. E ele criou essa cura de uma forma que pudesse ser feita em qualquer lugar no mundo, com ingredientes simples de casa. Esse tipo de coisa você vê o Reed Richards do filme fazendo. E se ele pede pro mundo poupar energia para que ele possa focar toda a energia do planeta em criar uma defesa para a Terra, cara, todo mundo raciona energia, desliga as luzes, todo mundo contribui, todo mundo faz a sua parte. Esse é aquele mundo perfeito, sabe? Aquele mundo ideal. Você vê que aquele universo tem uma vibe positiva, romântica, unida pelo bem comum, sabe? É aquela visão de mundo bem anos 60. Que é aquela visão americana da época da corrida espacial dos anos 60, que inclusive foi o que inspirou a criação do Quarteto Fantástico. Aquela visão dos astronautas, sabe? Não só como heróis nacionais, mas como heróis mundiais, como heróis da humanidade. Lembra da frase do primeiro passo na Lua? Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a sociedade? A humanidade. Humanidade. Aquele senso de evolução da humanidade, sabe? Da época da corrida espacial. Então tinha esse senso da humanidade como um todo, do avanço científico como um bem maior para todo mundo. E Quarteto Fantástico sempre foi sobre isso. Eles são heróis, astronautas. Eles são heróis, astronautas. Então esse filme soube captar todos esses conceitos com perfeição. E são conceitos que parecem simples, mas que na verdade, sabe, eles contextualizam o inconsciente coletivo do nosso mundo real na época em que o Quarteto Fantástico foi criado nos anos 60. Essa parte, mano, desculpa usar muitas vezes, é porque essa parte é muito engraçada. Se você não viu o filme, ele fala assim... as crianças falam assim, pega o carro. E aí então ele falou, vou pegar então. E aí a criança falou assim, tipo, sei lá, joga o carro. Aí a mulher falou assim, eu queria que você tivesse jogado neles, velho. Muito engraçado, velho. Todo mundo do cinema riu. Ao mesmo tempo que contextualiza a estética e a fantasia das HQs do quarteto dessa época, né? E o papel deles nesse mundo. Faz muito sentido que esse seja o mundo que se desenvolveu em torno do Quarteto Fantástico. E a forma como o filme aborda isso me lembra muito alguns painéis das HQs clássicas do quarteto feitas pelo Stan Lee e Jack Kirby, né? Em que você via lá que eles eram uma família, como qualquer outra família, né? Em termos de drama familiar. Mas que estavam ali tendo que ficar, tipo, na frente das câmeras, tendo que ficar dando satisfação pro mundo inteiro por causa de cada doideira científica que eles faziam. E eles eram paparicados pela mídia, pelos políticos, ganhavam prêmios, nobéis, coisas desse tipo. E esse filme trouxe exatamente essa vibe, essa energia
classuda, sabe? Sob a forma de um universo alternativo. E ficou simplesmente perfeito, cara. Não tenho o que falar. Eu falei mais sobre a parte estética desse mundo, inclusive no meu review sem spoilers. Cara, dá vontade de chegar na Marvel e falar, ó, não tira eles desse universo não, cara. Mantém eles aí, porque esse universo que vocês criaram é muito bom. É literalmente um universo homenagem, né? Universo homenagem. A história desse universo homenageia todo o legado e histórias clássicas do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Vilões do Quarteto Fantástico. Outra parte dessa homenagem foram diversas referências a vilões clássicos do Quarteto Fantástico. Afinal, não existem super-heróis sem super-vilões, né? Todos eles têm aqueles vilões que são clássicos pra caramba. Nesse trecho do filme, resumindo a história do Quarteto, o filme replica a capa mais valiosa das HQs do Quarteto. A capa da primeira HQ deles, a número 1, que é a capa em que eles estão lutando contra o Giganto, que é um dos monstros da Subterrânea, né? Um dos monstros do Homem-Topeira, que por acaso foi o vilão que o filme mais desenvolveu, sabe? Mais humanizou. Talvez por um motivo simbólico de ter sido o vilão da primeira HQ deles. Nas HQs, Subterrânea tem túneis por todo o planeta. E o Homem-Topeira, né? Assim como a própria topeira, é praticamente cego. Ele vive debaixo da terra, com baixa luminosidade. É daí que vem os óculos. Inclusive o vilão, o escavador dos Incríveis, é baseado nele, né? Os Incríveis... Me falaram, mano, me falaram. Eu tava lá no cinema, falaram assim, uma referência ao bicho do homem dos Incríveis. Aí eu fiquei tipo, será, velho? Agora eu tô sabendo, viu? Vocês também estão agora. São inspirados totalmente no Quarteto Fantástico. Acho que nem todo mundo sabe disso. Outro vilão que eles criaram foi o Diabo. Ele até aparece no desenho animado da segunda cena, pós-crédito. Né? Nos quadrinhos ele é um alquimista, então é o tipo de inimigo que coloca a inteligência do Reed à prova. O Reed é um cara mais da tecnologia, né? Enquanto o Diablo é alquimia, ou seja, ele mexe com ciência da magia, aquela química meio mística, experimentos bizarros. Então é sempre legal ver o choque deles dois, porque parece meio que um counter pro Reed Richards. Agora, um vilão que seria muito importante, mas que teve suas cenas 100% cortadas no filme, foi o Fantasma Vermelho, interpretado pelo John Malkovich. 100% das cenas cortadas. Não faço ideia do porquê cortaram uns 10 minutos de cenas dele, mas ele é um vilão que é ótimo para contextualizar o conceito da criação do Quarteto Fantástico, que é a corrida espacial. Ele é um cientista soviético que botou o foguete dele no espaço para ir atrás dos mesmos raios cósmicos que deram poderes ao Quarteto Fantástico. E assim ele transforma os macacos mutantes dele numa espécie de Quarteto Fantástico reverso, sabe? Como as cenas do Red Ghost e dos super macacos foram cortados, eu acredito que muita gente ficou meio perdida vendo o Senhor Fantástico do nada lutando contra um orangotango. Isso ficou legal, né? Eu acho que essa deveria ser a primeira grande sequência de ação do filme, mas por algum motivo misterioso eles cortaram. E por causa disso, o começo do filme, até o meio do filme, não tem ação. É mais world building, diálogos, né? Ambientação. Pra gente se acostumar ali com aquele universo, com o que tá acontecendo ali, pra construir tudo pra gente. O que foi legal também, mas a galera que foi esperando um filme mais de ação, mais pipoca, né? Com porradaria, mais física, com os vilões, não vai ver tanto disso. Bom, na minha opinião, sendo um filme do Quarteto Fantástico, faz até sentido ter uma outra pegada. Não pode começar já com porrada. O Quarteto Fantástico não é isso. Mas tem, viu? Tem muita porrada. Você que vai assistir aí, tem muita porrada, mano. Ainda mais lá pro finalzinho. Nossa, é muito brabo, velho. Que efeitos, mano. Muito bom, velho. Quarteto Fantástico. Talvez a melhor coisa desse filme seja que finalmente a gente esteja vendo uma adaptação fiel. Cara, e o filme, velho, tipo, esquece os filmes antigos da Marvel que eles fizeram. Esse filme tá impecável de bom, mano. Dos personagens do Quarteto Fantástico. Uma dinâmica realmente fidedigna com a dinâmica desse grupo nas HQs. Porque assim, no filme, né, da mesma forma que nos quadrinhos, todos os membros do grupo são úteis. Estão ali, cara, o tempo todo usando os equipamentos do Reed, ajudando a operar as máquinas, fazendo leituras, pegando dados, trabalhando juntos, todos eles. E isso também falta nos outros filmes, né? Percebeu isso? Parecia que era só o Reed sozinho no laboratório. Enquanto os outros mesmo, só serviam por causa dos poderes. De resto, cada um tocava a sua vida. O Johnny ia pro bar pegar mulher, né, em evento, né, esportivo ao vivo, aparecendo na TV. E não era pra ser bem assim, galera. Então foi muito bacana ver o mundo inteiro trabalhando junto com os planos e invenções do Reed e ver o quarteto. Nossa, foi mal pausar de novo, mas essa parte é muito brava, velho. Tipo assim, eles falam, vocês derrotaram o Galactus? E aí o cara. E aí ele fala assim, o Pascoal. Não. E aí ele fala, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Aí chega lá, todo mundo fica calado durante um minuto, depois ele fala assim, eu não sei. Cara, é doideira, porque tipo, o Galactus, sabe? Todo mundo sabe quem é Galactus, né? Pelo amor de Deus. É uma entidade cósmica que é saciada, tipo, que tem fome infinita, tá ligado? É muito doido, mano, é muito doido. Fantástico, sendo o Quarteto Fantástico em toda essa comunicação com o mundo. Que é um negócio que tem nas HQs do Quarteto Fantástico desde a origem clássica deles. Eu lembro até hoje, cara, de uma cena do Coisa, com um zilhão de telefones ao mesmo tempo, tentando responder todo mundo. Verdade. E nesse filme você vê isso, cara.
Todo mundo no comunicador falando com outros países, ajudando na comunicação, na execução dos planos. É bacana demais, sabe, ver esse grupo funcionando da forma como deveria, como foi adaptado. Cara, adaptaram certinho, finalmente, com o Johnny, sabe, sendo mais ativo na resolução dos problemas. Aliás, falando do Johnny, vamos começar por ele. Tocha Humana, na minha opinião... Calma aí, antes de você falar, Peter, foi mal, esse daqui é o último pause, tá? Desculpa, pessoal. Mas, mano, o Tocha Humana, ele ficou tão legal, mano, ele virando fogo ali, subindo. Mano, é uma coisa... Nossa, impressionante, velho. Impressionante de bom, velho. O filme é 10 de 10. Todo mundo deve um grande pedido de desculpas pro Joseph Quinn. Muita gente falou mal dele, né? Do casting dele. E o cara simplesmente entregou a melhor adaptação live action do Johnny Storm. Melhor. Óbvio, né? É mérito do roteiro também. Porque assim, o Chris Evans foi um Tocha Humana incrível. Principalmente pelo carisma do próprio Chris Evans. Que, pô, o cara manda bem pra caramba. Né? Do próprio ator, que eu quero dizer. Foi icônico pra caramba. Mas assim, cara, aquele Tocha do Chris Evans era muito... individualista, sabe? Muito egocêntrico. Ele era realmente raso, unidimensional. Ele era basicamente um estereótipo daqueles bullies de fraternidade. Você vai escolher o guerreiro, o mago ou o caçador? Bom, em Albion Online, você não tem que escolher. Não. Que só querem saber de pegar mulher. Sabe? E não é isso, cara. Sabe? O Johnny não é assim. O Johnny das HQs é namorador, mas, pô, ele é um cara muito mais sentimental. Um cara que se apaixona fácil, mesmo por alienígenas. E é exatamente isso que acontece nesse filme, então foi perfeito. E outra, o Johnny nunca foi egoísta, pelo contrário, ele é o cara do grupo que mais se entrega, que mais se sacrifica pelos outros, que mais entra na frente da bala pra proteger os outros. Isso desde criança, hein? Nos quadrinhos, o maior sacrifício já feito por um membro do Quarteto Fantástico foi dele, foi do Johnny Storm. Ele esperou todo mundo passar do portal e se trancou dentro da zona negativa. Ele sozinho ia segurar toda a onda de aniquilação. Insetos que devoram galáxias, comem tudo que vem pela frente. 1 bilhão contra 1. E o Johnny foi trucidado vivo. Ele fez esse sacrifício. E foi exatamente esse Johnny Storm que eu vi no filme, cara. Um Johnny Storm que estava sempre pronto para falar em chamas, né? Pular na frente do perigo e morrer sacrificando pelos outros. É o Johnny Storm definitivo do cinema. E eu achei interessante nesse filme que eles trouxeram todos os membros do quarteto com alguma formação acadêmica. E deixou todos eles úteis, né? Fez a primeira missão deles ter mais sentido. E eu achei que, assim, em muitos casos, combinou muito isso aí. O Johnny ser engenheiro, por exemplo, faz todo sentido. Mesmo ele moleque nos quadrinhos, cara, ele usava os poderes dele pra consertar carros, equipamentos, coisas desse tipo. Faz todo sentido ele mexer com engenharia mecânica. E eu também acho que esse filme, se eu pegar a dose certa da relação do Johnny com o Ben Green, rolam sim umas implicâncias e tal, mas não é aquela coisa babacona do último quarteto, que era de maldade, né? São só implicâncias do dia a dia. E tem ali um balanço entre as cenas de implicância e as cenas em que o Ben e o Johnny estão curtindo a onda juntos, sabe? O Johnny encoraja muito o Ben, igual nas HQs. Então, cara, a gente finalmente teve uma adaptação perfeita do Johnny Storm, até em questão de poderes. Eu acho que ele mostrou bastante as capacidades dele. Visualmente, os caras fizeram uma coisa genial, que foi dar um uniforme com relevos em formas de linhas verticais. Então, assim, quando o Tocha ficava em chamas, as linhas apareciam. E o visual dele ficava idêntico ao Tocha Humana do traço do Jack Kirby, que tinha essas linhas, né? Pô, isso não é bacana demais, cara? Isso é um fanservice. Mulher Invisível. Bom, a Sue é a protagonista da parte emocional do filme. Afinal, esse é o filme em que ela tá grávida, entende? Pela primeira vez em live action trouxeram o filho do Reed e da Sue, o Franklin Richards, né? Por isso que o nome do filme é Primeiros Passos. A trama gira em torno do bebê deles. É um filme da Sue Storm como mãe. E da mesma forma como nos HQs, isso foi um baita espetáculo midiático no mundo inteiro. E a Sue meio que tem esse papel de se relacionar com a mídia, sabe? Com os políticos, com o povo, de fazer a diplomacia. Que é um lado de liderança da Sue que foi muito desenvolvido nos anos 80 nos quadrinhos. Ela realmente era quem fazia as relações públicas do grupo. Era ela quem se comunicava com outras raças, sabe? Com outras lideranças, com o povo. A Sue Storm do filme é essa Sue Storm mais atual, né? Pós anos 80. Já uma mulher formada, acostumada com a fama, sabe? Com a pressão. Sabe como falar com o público, com o povo, dar entrevista, enfrentar confronto social em público. Ela sabe ser o rosto do Quarteto Fantástico. Eu acho que faz muito sentido ver isso também, porque esse é um Quarteto Fantástico já experiente, bem estabelecido. A gente tem que lembrar disso, entende? Não é ano 1, ano 2, eles estão estabelecidos. Eles não estão em início de carreira. Eles são um Quarteto Fantástico maduro. E para adaptar Doomsday Guerra Secretas como o Dr. Destino sendo o principal vilão, pô, faz muito sentido que você já precise ter um Quarteto Fantástico maduro, bem estabelecido. Não teria sentido nenhum ser iniciante. Você precisa dessa rivalidade. Você precisa que esse grupo seja casca grossa pra caramba pra bater de frente com o Victor Von Doom. Então é importante que a Sue seja madura. Maturidade até em termos de poderes foi importante, porque a Sue Storm é canonicamente a personagem mais poderosa do Quarteto Fantástico. Canônico, ok? Não sei o que estou inventando, não. Dos 4, o poder dela foi o que teve maior
conexão direta com o poder cósmico. Ela bebe da mesma fonte que os celestiais. É por isso que os poderes dela são tão efetivos contra os celestiais. Ela consegue se defender e até ferir celestiais por essa ligação. Isso mostra o quão absurdamente poderosa ela se tornou depois de passar pela radiação cósmica, né, que deu os poderes do Quarteto Fantástico. E eu imagino, cara, que é isso que os caras tinham em mente quando fizeram a sua história, conseguir empurrar e conter o Galactus no final do filme. Cara, desculpa pausar, mas ela empurrou, mano. Ela literalmente tirou o Galactus. O Galactus, não é... Você não tá errado, não. Ela tirou o Galactus do chão, mano. Isso é impressionante, é impressionante. É impressionante. Apesar de que ela precisou se sacrificar pra isso. Mas assim, se a gente for parar pra comparar, né? Ela morreu por alguns minutos, tá? Por alguns minutos. Com a sua Storm da Jessica Alba, pô, que já tava desmaiando, com sanguinho no nariz, né? Por causa de um mísero helicóptero. Meu irmão, eles teve um baita upgrade, concorda? Agora sim, a gente teve uma mulher invisível casca grossa. Aquela da Jessica Alba, pô, coitada. Era famosa, não vou aguentar por muito tempo. Tinha muito, não vou aguentar por muito tempo. Pô, pelo amor de Deus, cara, muito fraquinha aquela lá. Essa agora sim é a verdadeira mulher invisível, como ela é nos quadrinhos. Ainda mais levando em conta, né, o Buffett tá protegendo o filho dela. Toda mãe vira uma super heroína quando se trata de defender os filhos. Imagina uma mãe poderosa igual a Sue. Você quer um exemplo? Vamos lá. Quando os Vingadores estavam impedindo ela de ver os filhos dela porque o Quarteto Fantástico estava sendo julgado, a Sue, cara, ela virou um bicho, chutou a bunda de todos os Vingadores ao mesmo tempo. Vou ficar até arrepiado. Pô, vai mexer com a mãe, cara? Não dá, né? Óbvio que eles não queriam machucar ela, né? Mas assim, o que ela fez foi impressionante. Foi um baita feitaço. Pra vocês verem como ela é poderosa. Então, cara, o que aconteceu nesse filme foi o que a gente viu, o lado mãezona casca-grossa da Sue Storm em tela. E foi lindo de ver. Pô, me marrei pra caramba. Coisa! Bom, o que eu vou falar? Eu adorei o Ben Green do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Também acho que essa é a versão definitiva. Tipo, sabe o que eu acho? O Coisa, ele ficou meio apagado, tá ligado? Não sei, minha opinião. Do Coisa. Tipo, pelo visual, pela personalidade, por terem finalmente conseguido passar a vibe do Coisa como nova-iorquino raiz, sabe? Aquele tiozão do povo, o cara da Yancey Street, a rua fictícia, né, que ele cresceu, e que ele tem uma gangue que é inimiga dele lá. Pô, cara, Yancey Street tem muita história na Marvel Comics. E recriaram a rua inteira no filme. Isso é muito bacana. Foi iradíssimo ele pilotando a nave do Quarteto Fantástico. A cena da perseguição espacial, pra mim, foi a melhor do filme. Foi a parada mais quadrinesca do filme, sabe? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, aguenta aí. Mas por hora eu queria só dizer que eu tô felizão de ver os detalhes do personagem sendo bem adaptados. Isso dele ser um baita piloto foi algo muito pouco explorado em outras adaptações do personagem. Mas que é muito importante dele. O lance dele ser judeu também. Todos esses pequenos detalhes que enriquecem o personagem fazem ele ser quem ele é. Estão lá no filme, entende? Tá tudo no filme. É um negócio feito com carinho. Até por isso que eu relevei o Coisa não ter tido tanto destaque nas cenas de ação. Até porque foram poucas cenas de ação, né? É um filme mais drama e ficção científica. Então eu acho que o papel que o Coisa teve dentro da trama específica desse filme fez sentido. Quando ele foi pra ele ser forte, ele foi. Ele segurou o surfista prateado na porrada, derrubou o prédio. O saldo foi positivo. Senhor Fantástico! Galera, de verdade, eu me impressionei com o Pedro Pascal no filme. Cara, impressionante. O Pedro Pascal interpretou muito bem. Mas o que eu achei estranho foi, tipo, ele elasticar, tá ligado? O Galactus pegou ele e fez assim, ó. Tá ligado? E aí, mano, ele tava... Sei lá, eu pensei que ele elasticava mais, tá ligado? Sei lá. Cara, eu tenho que falar isso pra vocês. Talvez porque a imagem dele já tenha saturado um pouquinho na mídia, né? O cara faz papel de tudo, até de abajur. Ele tá aparecendo o tempo todo, né? Tanto em entrevistas, redes sociais, polêmicas. Verdade, PT. Eu vi recentemente ele tava assistindo Game of Thrones. Ele tava lá, tá? Ele acabou de morrer, mas ele tava lá. Quanto também dentro das telas em outros filmes, sempre. Então assim, eu tava com medo de olhar pra esse Reed e só ver o Pedro Pascal. Tipo, não ver o Reed Richards, ver o Pedro Pascal. Mas não dá pra dizer que o cara não é bom ator, porque ele convence como o Reed Richards. Ele realmente convence. Teve uma galera dizendo que ele não seria o líder do time, mas ele foi sim. Ele é o cérebro. Quando o resto do quarteto precisa de respostas, precisa de um norte, uma direção, o Reed é o cara que vai dar essa direção, vai dar um norte. E não só pro quarteto, pro mundo todo. O Reed é o cara que toma as frentes nessas coletivas de imprensa, nessas entrevistas de ação. Pô, cara, ele é o cara que tem que dar as respostas pro público, sabe? Assumir a responsabilidade. É como eu falei, esse filme é drama e ficção científica. Todos os personagens participam dos dois temas, mas eu diria que a Sue é a personagem mais importante pro drama e o Reed é o personagem mais importante pra ficção científica. Percebe? Pega dois códigos, drama e ficção científica, Sue Storm e Reed Richards. O cara ia teleportar o planeta inteiro para outro sistema solar. Ele tá sempre tendo overthinking, sabe? Pensando demais, sendo lógico demais. E o filme sabe mostrar isso como uma bênção, mas também como uma maldição.
Então ele tá muito bem escrito, cara. Todos os membros do Quarteto Fantástico estão bem escritos. O roteiro do filme é de fato muito bom. E o plano do Reed é o que derrota o Galactus no final. O resto dos membros ajudam a executar o plano. Então o Reed ainda é o líder, né? O guia. Não faria nem sentido ele ser apresentado não sendo tão inteligente. Mesmo o filme tentando desenvolver mais os outros personagens do que o Reed, ainda assim o filme orbita em torno do Reed, porque toda a parte de ficção científica vem do conceito de gênio do Reed Richards. Então o filme precisa dele pra girar, pra história acontecer. Foi a melhor solução de roteiro possível. A única coisa que eu, assim, de fato não curti nesse Reed é que os poderes dele estão muito nerfados. Mas tipo assim, muito, cara, muito mesmo. Ele só dá uma esticadinha nos bracinhos, né, nas perninhas, mas muito cotô. Eu falei o quê? Cara, tipo, muito perneta, sabe? Nos quadrinhos ele se estica literalmente pela cidade inteira. Fisicamente, ele é indestrutível. Fisicamente, ele é quase imortal. Ele pode rasgar a própria cara, mudar de forma, mudar de forma geométrica. Aliás, ele já mudou até de dimensão geométrica, se esticando para além dos planos tridimensionais. Pô, cara, eles fez. Caraca, eu não sabia disso não, fi. Então, assim, os poderes do Reed Richards estão muito nerfados nesse filme aí. E eu não sei se isso é roteiro, se é algum problema com efeitos especiais, né? Porque a gente vive ouvindo falar desse rumor aí que é difícil fazer VFX de poderes elásticos, né? A própria Miss Marvel, da Kamala Khan, fizeram. Ela virou uma espécie de lanterna verde, né? Só pra não ter que dar pra ela os poderes se esticar, né? Que ela tem nos quadrinhos. Enfim, eu não sei qual o motivo, mas o Sam ainda não acertou com esse tipo de poder. O poder de elasticidade. Vamos ver se as coisas melhoram pro Reed em Vingadores Doomsday e Secret Wars. Surfista prateada. Tanto a surfista prateada como o Galactus eu achei que ficaram muito ameaçadores no filme. Sobre o Galactus até tem algumas ressalvas, mas eu vou deixar pra falar dele num vídeo específico, tá? Tanto sobre o Galactus como sobre o Franklin vai ser um vídeo separado, senão esse aqui vai ficar muito grande. Agora, com relação à surfista, cara, as cenas de ação dela são animais. Ela realmente tá imparável. Você viu o desespero do quarteto pra fugir de um arauto Galactus. A cena da fuga, pra mim, pô, já foi uma das melhores cenas de todo o CM, galera. Que cena épica! O quarteto consegue no último segundo fugir da surfista. Essa é a parte que eu ia falar mesmo aí, que ela tava... Mano, o Quarteto Fantástico, ele tava passando do bagulho na velocidade da luz. E aí ela tava acompanhando, velho. Impressionante. Ativar um modo super luminal, né? Eles estão viajando mais rápido que a luz, gerando um buraco de minhoca para viajar pelo espaço-tempo. Você acha que eles escaparam, mas aí, bum, a surfista tá lá dentro, mais rápido que a luz, surfando nas ondas gravitacionais do buraco de minhoca. Cara, isso foi igualzinho uma cena da HQ, a Silver Surfer Black, que o surfista surfa dentro de uma fenda espaço-temporal. Cara, isso é essência. É isso que a gente que é fã de quadrinhos quer ver. Porra, cara. Depois ela dá surfa na cauda de matéria do buraco negro. A surfista é implacável perseguindo eles. Tudo dando errado, tudo dando errado. A nave ficando sem combustível, o Johnny controlando os canhões, o Ben pilotando a nave, né? O Reed bolando o plano mirabolante para usar a dilação temporal próxima ao horizonte de eventos do buraco negro contra a surfista prateada. Tudo isso enquanto ele e a Sue Storm, porque ela tá parindo, ela tá dando a luz, enquanto eles estão lá quase entrando num... Mano, ela tá parindo dentro da nave, velho. É muito doido. Fucking buraco negro. E o Ben Green, ele já pensa numa estratégia para se catapultar, usando a força gravitacional do buraco negro e voltar para casa. Meu irmão, isso é o suco do Quarteto Fantástico. É o Interestelar dos super-heróis. É o suco dos quadrinhos de ficção científica. Nessa cena, o filme me comprou. Eu me rendi, eu falei, filmaço. Nessa cena, filmaço. Todo mundo agindo como tem que agir. Todo mundo sendo completamente útil. E a surfista tem outras ótimas cenas de ação, né? Ela destruindo as alavancas de teleporte por todo o planeta Terra, em super velocidade, por exemplo. Nossa, cara. Esse filme realmente soube, né, demonstrar o poder de um arauto do Galactus. Porque lembra, ela é um arauto do Galactus. Muito poderosa. Quanto ao fato de ter sido a Shalla-Bal e não o Norrin, cara, assim, durante o filme não me incomodou, até porque eu comprei essa ideia de que esse filme se passa em um universo alternativo. Esse não é um universo meio-meio. Mas eu achei que o backstory dela não funcionou. O backstory do Norrin é muito bonito. Ele sacrifica porque ele amava o mundo dele, sabe? Ele amava a Shalla-Bal. Ele tem uma história única. E talvez até por isso tenha sido melhor ele não ter aparecido nesse filme, porque a história da Shalla-Bal nesse filme é só um foreshadowing para a história da Sue. É a mesma coisa. Aquele negócio de que ela sacrificou para proteger a filha dela do Galactus. Daí ela vê na Sue a mesma história dela. Ela se vê na outra mãe. E o Johnny ajuda a despertar simpatia nela também. Mas assim, até em narrativa visual, mesmo a cena de origem dela foi a que menos convenceu no filme. Deu pra ver que ela foi mais um recurso da trama pro arco da Sue e para cenas de ação que funcionaram, né? No geral eu gostei. Eu acho que funcionou muito dentro da proposta do filme. Conclusão. Bom, vamos lá, galera. Eu acho que
Poucos filmes da Marvel estabelecem tão bem uma equipe como eles estabeleceu o Quarteto Fantástico. Não no sentido de não terem filmes bons de equipes, pelo contrário, né? Essa é a especialidade do Sam, né? A gente tem bons filmes de equipe. Mas eu falo no sentido de que bastou um filme para te convencer do que essa equipe é capaz, para te fazer entender todas as nuances, personalidades e capacidades de cada um. Eles conseguiram resumir toda a lore do quarteto num filme. Conseguiram resumir bem todas as potencialidades dos personagens e conseguiram vender esse time como um time forte, pronto para protagonizar uma nova saga da Marvel. Pra mim, é um filmaço. Filmaço. Vendo esse filme, eu sinto que a gente tá voltando na Era de Ouro do Sam. Mas lembrando, ainda tem muita coisa pra gente analisar e conversar sobre esse filme, né? Tem a cena pós-crédito do Doutor Destino do Robert Downey Jr., tem todo o lance do Franklin com o Galactus, que é muito complexo, vai precisar de um vídeo só pra isso, vocês vão ver que tem bastante coisa pra gente falar. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra vocês não perderem todas as explicações sobre o Quarteto Fantástico, primeiros passos, que a gente ainda vai trazer pra vocês. Então é muito importante, ativa o sininho. Tô voltando em breve. Valeu, galera! Fui! Uhul! Cara, eu não tenho muito o que dizer não, tá? Sinceramente, a música, muito bom do Ei Nerd. Parabéns, Ei Nerd. E tá piscando minha tela porque tá ficando de noite. Desculpa, eu vou ajeitar isso depois. Mas, cara, muito doido a questão do... Tipo, tá voltando, tá ligado? Nossa, mas é muito ruim isso. Tá voltando a época da Marvel, velho. E se vocês gostaram, se vocês quiserem que eu traga o pós-crédito explicado, a cena do Galactus e tal, eu vou trazer, na verdade. Não precisa deixar nada nos comentários. Mas deixa o like aí, pô. Vamos bater uns 10 likes, tá ligado? Pra ver se esse vídeo aqui for bem no meu canal, eu trago o resto, tá ligado? Eu trago tudo sobre o quarteto e outros. Então, se você gostou, deixa o like. O canal e o vídeo original vai estar na descrição do Ei Nerd. E valeu, muito obrigado pelo vídeo, pessoal.